Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico e hoje eu recebo uma pessoa muito querida, a professora Ilza Matias de Souza, professora aposentada do Departamento de Letras, mas ainda colaboradora no programa de pós-graduação. Bem-vinda, Ilza. Obrigada, e obrigada também pelo convite. Estava com saudades. Sempre que eu posso eu te chamo para os eventos. Sim, Durante anos eu te martelei, né? Não, mas no Café Filosófico, assim, faz algum tempo, né? Inclusive, eu acho que as últimas vezes foram com o café sobre Manuel, né? Uma das Manuel de Barros e as Sofias Menores, e o outro foi Manuel de Barros e a política da escrita, segundo o Rancière, né? A gente vai falar de Manuel de Barros daqui a pouco, até por conta do centenário, né? Trazer a voz do poeta. Mas eu queria retomar um assunto que é justamente essa tua aposentadoria, que você não gosta da palavra, né? Você, na verdade, é o contrário, né? Está deixando os aposentos e, de algum modo, voltando para o mundo. Não sei se pode dizer assim. Pode, acho que é uma bela maneira de colocar nesse sentido. Você estava dizendo que você trabalhou 26 anos na graduação, né? Na graduação, quer dizer, no Departamento de Letras, né? Sim, na graduação e recentemente, há uns 15 anos com o PPGEL, né? No PPGEL, como credenciada no PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, você sabe, né? Sim, sim. Tem área de concentração na literatura comparada e fiz muitos mestres e doutores. Fiz assim, num certo sentido, não de fazer, né, do fazedor borgiano, mas no sentido assim de levar, né, caminhar, chegar Eu estava lembrando que agora, em maio, a gente se encontrou no evento do Borges, né? Que a gente construiu isso já no começo do século, vamos dizer assim, né? No ano 2000. Ou em 99, acho que foi em 99 talvez. 99. Isso, foi no século passado, certamente. Quando a gente começou a fazer esses tributos a Borges, né? E com livros. E agora tivemos outra, a gente está para sair agora, daqui a pouco vai sair o livro, Borges Filósofo. E ali você mostra um pouco o teu trabalho, que sempre me achei tão interessante, que é essa... não sei, de certa forma você traz literatura, mas você tem a filosofia também muito perto de você, você tem os teus autores. Fala um pouquinho sobre suas preferências filosóficas. Né? Na verdade, talvez seja um problema de paradigma também, né? Porque, como professores de literatura, a vida, pelo menos eu concluí letras na década de 70, depois parti para um mestrado, e só no doutorado é que já há uma mudança na modo de ver a literatura, né? Como é que eu posso dizer, uma saída disso que deixava a literatura como se ela fosse um texto por si só resolvido, né? Então, que não enviasse para outros campos, outros saberes, era uma literatura ou estruturalista, uma forma de ver narrador, personagem, coisa assim, estruturalista, ou uma forma também anterior ao estruturalismo de estudar biografias de autores ou autobiografias para justificar uma relação entre obra, vida e autor, né? Então, essa coisa me deixava meio, eu não posso dizer, meio tensa, né? Meio preocupada, porque eu via que esse insulamento da literatura seria uma coisa prejudicial ao próprio horizonte do professor, enquanto professor de literatura, né? Então, apareceram também os primeiros sinais na UFMG, onde eu fiz o doutorado, no mestrado já, da questão da multiplicidade, da multidisciplina, do universo multidisciplinar, né? Do universo interdisciplinar. Bem, em outras palavras, como se você tivesse descoberto que a literatura não poderia se limitar a uma análise crítica, esquemática, sistemática também. Isso mesmo. Que é o que se ensina muito, né? Exatamente. E daí essa abertura, por exemplo, para autores filósofos. Né? E no caso da filosofia, a filosofia tem um amor, como é que eu posso dizer, antigo com a literatura, né? Antes de existirem críticos da literatura, professores de literatura ou coisa assim, já a filosofia ocidental, europeia, trabalhava
mais no século XIX, talvez 18, 19 para cá, trabalhava entrando, fazendo essas entradas na literatura, né? Então, é um Goethe que entra, que é chamado como um autor de uma grandiosidade incomensurável, mas que traz também essa demanda de se colocar a literatura numa situação de disponibilidade para a filosofia, né? São os filósofos que também, sobretudo já no século XX, mesmo filósofo como Jacques Rancière, por exemplo, que eu já trabalhei aqui em relação à obra de Manuel de Barros, que buscam a literatura para pôr em questão realmente esses paradigmas fechados que habitavam essa discussão da literatura por si só, de uma literatura, como é que a gente podia dizer, de uma literatura que não precisava de sair de si mesma, né? Que se sustentasse por si própria. Então, a filosofia, eu acho que é uma relação de amor. E para mim também, porque eu comecei a trabalhar os textos olhando para a literatura, sobretudo mais para frente, que você vê, tem o Derrida, tem o Jacques Rancière, como eu já citei, que são filósofos extraordinários do século XX. Quem mais que eu poderia lembrar agora? O próprio Deleuze. Deleuze, pois é. Bom, esses que pertenceriam a um campo de discussão do pensamento francês, né? Aqui eu me ative mais por uma questão muito importante, por eles me enviarem a uma desterritorialização. É um termo fácil de entender, porque vem de território. Quer dizer, antes eu queria dizer que a literatura era vista como um território fechado. E essa abertura para a filosofia, ou essa filosofia adentrando essa literatura, vai trazer uma desterritorialização capaz de fecundar, né? Fecundar essa coisa conceitual da filosofia com as proposições de subjetividades, né? Essa produção de subjetividades, ou essa produção que chamaríamos também de singulares. Eu estava aqui pensando nisso. Por exemplo, então tudo bem, né? Você tem a literatura, para além de qualquer possibilidade crítica, sistemática de analisá-la, também você tem os filósofos. E são duas formas de escrever. A maior parte das vezes são duas formas diferentes de escrever. No entanto, há um encontro entre as duas que você promove e que coloca uma distância prudente, vamos dizer assim, que aproxima, mas também que distancia, e esse é um caminho novo que se faz, que você indica quando fala numa desterritorialização. Mas, claro, quando a gente sai do nosso território, a gente começa a seguir caminhos intransitados, né? E com isso sempre o perigo de uma certa errância, de um erro, né? Então aí é uma certa bravura em seguir esses caminhos. É muito mais fácil você seguir um paradigma tranquilo, né? Porque são dois universos gigantes, né? Só aqui a gente já falou em Deleuze, em Rancière, em Goethe, em Derrida. Você imagina que universo enorme de conceitos estão em jogo aí, né? Pois é. E para mim, nesse momento aqui, para trazer a discussão de Manuel de Barros e a biografia do Orbalho, foi uma coisa que quase me contundiu. Eu parecia-me, quando eu vi, estranhei. Eu já li tanto Manuel, digo, que é isso, né? Como isso me estranha agora, né? Que estranhamento é esse? Mas eu acho que é isso também que provoca, esse estranhamento é provocado na filosofia quando entra na literatura, ou na literatura quando entra na filosofia. E esse estranhamento é que vai levar a uma busca dessa desfixação da linguagem, e que você pode dizer, bom, Derrida não é um romancista, mas também você não pode dizer que ele não escreve com certas nuances criativas e poéticas, né? Eu não sei se talvez, por um lado, você teria no filósofo essa fixação, ou essa procura, vamos dizer assim, de formar conceitos.
né? Também já se define a filosofia como isso, a produção de conceitos. E talvez isso na literatura não seja a função, o objetivo principal, né? Mas talvez o autor tenha isso dentro de si, que isso acaba repercutindo, né? Eu acho também que há uma postura do escritor que poderíamos, assim, atribuir a certa questão de, como eu posso dizer, não é de uma metacrítica, do escritor-poeta, que torna por exemplo, um Blanchot, ou um Guimarães Rosa, vamos dizer, vindo do Brasil, né, que é um romancista, romancistas que, dentro do romance, há um espaço, abre-se um espaço em que eles vão se comportar, digamos assim, né, vão adotar uma posição de escrita que é capaz de ele como se tornar um escritor crítico. Né? Pode dizer isso de Guimarães Rosa, que Guimarães Rosa é um escritor crítico. Poderia parecer que Manuel de Barros não seria um escritor crítico. Para os leitores por aí, né? Para os leitores que esperam a literatura de Manuel de Barros como algo meio, como fascinado com a paisagem do Pantanal, como algo assim mais relacionado com a espécie de olhar para a natureza. Estou dizendo assim, se tratando de pessoas que observam Não, mas eu entendi bem quando você fala, por exemplo, em Guimarães, que Guimarães, de certa forma, põe em marcha uma transformação do romance, talvez. E Manuel, ele não faz isso, algo tão forte, tão denso na poesia, por exemplo? Quer dizer... E já entrando em Manuel de Barros, afinal, né? Na verdade, aí você vai entrar num ponto que eu estava também pensando como é que eu iria trabalhar essa questão, que é uma questão barthesiana, quer dizer, de Roland Barthes, um escritor francês, né? Um semiólogo, quer dizer, um estudioso da produção do sentido na linguagem, né? E que ele já vai redimensionar o sentido de neutro. Que eu estou trabalhando aqui na biografia do Orvalho, porque o que é a biografia? A biografia sempre foi uma escrita do homem, e de homens de classes, como é que posso dizer, elitistas, ou da escrita do rei. No rei era o retrato, né? Então o retrato na pintura tinha um fim de instrumentalização do retratado, né? Na biografia no sentido da linguagem verbal, no sentido da linguagem, como eu posso dizer, escrita, como narrativa, também se instituiu como uma narrativa, digamos, redentora. Né? O autor, aquele biografado ou o autobiografado, ele ressaltaria como uma espécie com uma espécie de aura de grandiosidade, de exemplaridade, né, para o mundo. Ele provocaria como é que eu posso dizer, uma espécie que, digamos assim, leva um pouco de novo para Goethe, que é do romance de formação, né, levaria para um papel formativo do escritor. Porque, de fato, a gente queria falar de Manuel de Barros, porque são 100 anos do seu nascimento, né? Então há uma festividade em torno a isso. Né? Mas a biografia do Orvalho, que era o que você quer, o que você quer abordar um pouco mais? É um texto de final do século, me parece. Mais ou menos, né? Sim, que eu falava de Barthes porque ele faz retomar a questão do neutro. As pessoas sabem que no inglês, por exemplo, você tem as pessoas do discurso, né? E tem um que se refere às coisas, como o it, né? Das posições discursivas. Do autor, ele e esse neutro. Né? Na nossa língua portuguesa, esse neutro ele não aparece, porque você diz eu, tu, ele, elas, seja para a coisa, seja para o objeto, seja para a cadeira, seja, né? O que demarca essa posição do discurso ali é que a cadeira é feminino e o copo é masculino. Né? Então, nesse sentido, assim, não há na nossa língua, e é curioso pensar assim, como Barros
depois de muita leitura que fiz dele, me leva a essa condição do neutro. Quer dizer, por que a biografia do Orvalho? Não é a biografia do Manuel de Barros, não é a biografia do poeta, é a biografia de algo que não tem, que foge desse estatuto, né, das biografias, e que conduz a uma espécie de crise da biografia. Quer dizer, a biografia já digamos assim, o peso, a validação, a legitimação que a autobiografia ou a biografia dos autores davam a essa perspectiva pedagógica, essa perspectiva formativa daquele biografado, daquele autobiografado, ela vai desaparecer, porque é o orvalho. O que é o orvalho, né? Orvalho, essas gotas de água caindo sobre, né, no momento que o sol ainda não nasceu, né? Um certo caráter efêmero, né, que redunda na própria existência. Também. E dessa efemeridade, mas também situando uma questão em Manuel, que é o de ele discutir o peso e a gravidade do nome do autor, do nome próprio, né? E no sistema de nomeação ocidental, o nome próprio ele é aproximado a um valor solar, né? Um valor que até numa perspectiva de estudar o texto como um espaço semiótico, por exemplo, notas de pé de página no texto, não é solar. Mas o texto em si, o corpo do texto, o texto central é solar. Fala um pouco mais sobre isso do solar. Que exatamente você está dizendo nesse com isso? sentido, assim, no Ocidente não há uma imposição daquela questão nietzschiana, ou mesmo dos filósofos do século XIX, como ele, de trazer esse valor apolíneo das culturas, né? Então, a linguagem enquanto intimidação, enquanto aquela que detém esse papel da lei, né, de fixar na lei a palavra. Né? O que eu tinha entendido era isso. O solar no sentido de uma determinação da forma, né, de uma expressão. E de uma forma elevada, de uma forma exaltada, de uma forma no sentido assim, de uma elevação ao céu, digamos, de uma elevação, de ir ao encontro de uma sublimidade. Né? Então, essa feição, digamos assim, dessa solaridade é posta em questão aqui, ela é posta em questão aqui nesse discurso. Talvez eu posso ler um pouquinho onde ele fala disso? Do próprio biografia, né? Do próprio texto dele. Tá. Do próprio texto Eu tenho aqui também. Ele diz, o início da voz tem formato de sol. Mas isso também já é uma implicação que ele vai lançar nessa força do neutro, que o neutro, a gente tem a impressão assim, que o neutro é o amorfo, que o neutro é o que não tem posição, que há uma depreciação do neutro, num senso comum, né? Mas esse neutro de que trata Roland Barthes, que eu levo para observar na obra de Manuel de Barros, ela é aquela instância da linguagem que está disposta a sair da fixação do gênero, por exemplo, masculino e feminino, do solar versus o não solar, o lunar, né? Então, e isso tem a ver também com a perspectiva fonocêntrica do Ocidente, né? De que, nesse sentido, de que a voz seria algo que viria legitimar esse nome, né? Como valorado como esse princípio solar. Então, claro que, por exemplo, Nietzsche já pôs isso também em discussão, já falou da questão das sombras, né? Já falou como é que é, do dionisíaco. Então, se quisermos até por aqui, um problema
da filosofia, seria uma luta do Apolíneo com o Dionísio, né? Então, essa luta, esse conflito, ela vai dando lugar de uma maneira que a literatura abandona, muitas vezes, essa expressão apolínea por uma expressão dionisíaca, para, digamos, para destituir o privilégio da linguagem solar, o privilégio da voz como solar, né? A voz que ilumina, e que a voz do autor, por exemplo, na biografia, a voz do autor é uma voz que ilumina. Então, a biografia torna-se um discurso monológico. Aristóteles mesmo diz, né, que o logos ele é apofântico, né? Ele deixa ver, ele mostra, né? Mas de qualquer forma, você falou em Nietzsche, né? Quando Nietzsche pensa os gregos, essa coisa do Apolíneo e do Dionisíaco, se dá como um conflito que de algum modo se resolve na tragédia. Né? Você tem a tragédia seria a domesticação de Dionísio, né? Mas nós não temos mais tragédias hoje, né? Então, o que acontece, por exemplo, quando você se aproxima de Manuel de Barros, como é que essas questões estão sendo colocadas, né? Você está apontando agora, você lê um verso, repete o verso, a voz... Sim, o início da voz tem formato de sol. Essa relação da razão e do instinto que ele fala aí mesmo no apêndice também, né? Também. Que o sucesso estético não depende da razão propriamente. Ele fala no instinto linguístico, né? E diz assim, poema é lugar onde a gente pode afirmar que o delírio é uma sensatez. Então, quer dizer, isso, digamos, esse é o dionisíaco, quer dizer, é um resgate do dionisíaco. Resgate é uma palavra horrível, mas não saiu outra. Então, resgate de um Dionísio selvagem, de um Dionísio que está ali infiltrando, contaminando, invadindo, como no caso do Orvalho, que o Orvalho parece muito kantiano, muito a paisagem paisagem da transparência, sublime, né? Do sublime, mas, no entanto, não é. O Orvalho é essa entrada mesmo como eu posso dizer, pela madrugada, no amanhecer, né? Desse outro que não está vendo ainda o sol, desse outro cujo sol não queimará não queima o seu olho, porque em vez de falar do sol, quantos se queimaram ao falar do sol, ao querer o sol? Ícaro, no mito do Ícaro, né? Que se queima, e quantos se queimaram também quando trazem essa solaridade para a sua literatura, para a sua, como é que eu chamo, sua arte, né? Sim, sim, não, mas que pensando assim em termos gerais, toda a história do Ocidente é uma história solar, né? Nesse sentido. Apolíneo, né? Dionisíaco, de certa forma, se domestica e acaba sendo varrido. Então, quando você diz que Dionísio é um Dionísio, vamos dizer, pré-polis, ou pré-urbano, vamos dizer assim, né? É o que não está domesticado, né? É o estrangeiro que se impõe de maneira sorrateira até, né? Falando de filosofia e falando de literatura, né? Diante de uma TV, para um público que, às vezes, tem essa relação... O nosso público adora essas coisas, viu? Eu tenho certeza. Mas há no livro uma espécie de nota, há 2 versos. Eu estou chamando de verso ainda porque não sabia que nome dá. Caracol é uma casa que se anda e a lesma é um ser que reside. Aí nota, a fim de percorrer uma lesma desde o seu nascer até a sua extinção, terei que aprender como é que ela recebe as manhãs, como é que ela anoitece. Terei de saber como é que ela reage ao sol, às chuvas, aos escuros, ao abismo, ao alarme dos papagaios. Vou ter que encostar o meu ventre no chão para o devido rastejo. Terei que produzir em mim a gosma dela, a fim de lubrificar os caminhos da terra. Para percorrer uma lesma, terei de exercitar o esterco com lubricidade. Terei de aprender a marcar com a minha saliva o chão dos poemas.
e terei que aprender, por final, a arte de ser invadido ao mesmo tempo pelo orvalho e pela espuma dos sapos. Ele está todo invadido aí, é Dionísio em gotas, é Dionísio na gosma, né? Então, mas o que é interessante que eu digo é como se o poeta estendesse na questão do porquê neutro. Não é neutro porque não tem posição, não toma posição, nem responsabilidade de fala ou de discurso, não. Mas é porque está ali, num caminho da Terra, ele joga como Barthes diz, que ele estende o neutro como cartas de jogo na mesa. Né? Então você pensa assim, é um jogo, o neutro é um jogo de linguagem, é um jogo que tem marcado e não marcado. Né? Então ele passa essa... Não, estou achando ótimo. A gente continuaria aqui extensividade. Se mais tempo tivéssemos, Ilza. Infelizmente, chegamos ao fim, porque o nosso tempo acabou. De todo modo, assim, talvez a percepção do neutro não tenha ficado mais porque falando em Dionísio, falando nessa coisa pré-selvagem, pré-pessoal, pré-individual, que habita e habitar naquilo que não é antropomórfico, né? Na lesma, quer dizer, a lesma eu sei que reside, quer dizer, o que Heidegger diz? Pode ir só um pouquinho, Heidegger diz da coisa, da residência, da morada, né? É a morada do ser. A linguagem. A linguagem, a morada do ser. Aqui, a lesma é essa linguagem que habita a casa do ser. Que quer dizer, ela é que reside, ela não é a residência, ela é sem domicílio, mas ela é a que reside, né? E a lesma é um ser que reside. Por onde ela passar, vai estender sua... Ilza, querida, a gente pode ficar falando da habitação, da lesmas e do caracol, mas nosso tempo chegou ao fim e o tempo é inexorável. Obrigada, querida. Os alunos aqui, obrigado a presença de todos vocês. Ilza Matias, querida, obrigado. Obrigada também, Federico. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.